Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aqui à nossa terceira videoaula, nossa última videoaula da semana dos bolos piscina. Estou muito feliz de ter você aqui comigo até o final do nosso curso. Espero que tenha gostado das aulas anteriores, que goste dessa aula, coloque em prática, faça aí os seus bolos, que eu tenho certeza que você vai arrasar com os seus bolos se fizer tudo certinho. Gente, nosso bolo de cenoura médio, nosso bolo casadinho ou dois amores grande e o nosso mini bolo de cenoura. Hoje nós iremos fazer a cobertura branca e a cobertura de chocolate para a gente cobrir os nossos bolos. Falo para você o rendimento dessas coberturas, também te falo sobre a conservação e a validade das coberturas, se pode ou não congelar, e falo também para você sobre a validade do bolo com a cobertura. Te falei antes sem a cobertura, te falo também com a cobertura, tá bom? Então espero que goste, espero que aproveite bastante a nossa videoaula. Lembrando que hoje é o lançamento oficial do meu curso completo de bolos piscina, com 25 aulas, mais 8 apostilas, certificado e suporte por somente R$ 29,99. Se você ainda não ingressou nesse curso completo, a hora é agora. Se você não reservou sua vaga ontem, mas quer comprar, não teve essa chance, acabou perdendo a reserva, corre hoje lá no grupo do WhatsApp, que nós estamos colocando aí no grupo o link no decorrer do dia. Não perde tempo, essa oportunidade vai fechar, tá? Na sexta-feira as aulas saem do ar, a promoção também vai sair do ar e você não vai ter muito tempo para aproveitar. Se tentar comprar depois disso, não vai conseguir mais porque o nosso sistema fecha sexta-feira à meia-noite. Então você não vai mais ter essa oportunidade esse ano, precisa correr para fazer parte dessa turma. O valor tá muito em conta. Nunca consegui chegar em um preço tão baixo com tanta receita, tanta videoaula e tanta apostila, tá? É o meu curso mais completo que eu fiz especialmente para vocês aqui da nossa semana dos bolos piscina. Lembrando que com as receitas que vocês vão aprender dentro do curso completo, vocês podem replicar em outros tipos de bolo, tanto bolo vulcão quanto bolo caseiro, bolos de aniversário, bolo para festa, enfim, uma infinidade de coisa. É muita coisa, muita receita e as minhas técnicas para você conseguir vender em todas as épocas do ano, tá? Então não é só às vezes ou de vez em quando, não. Aprendendo as minhas técnicas, você vai ter sucesso com os seus bolos e você vai conseguir vender toda a época do ano. É só aplicar certinho e eu garanto que você terá lucro. Por quê? Porque eu te ensino o cálculo correto da precificação. Tintim por tintim, quanto que você sabe que custa a farinha de trigo, como que você sabe quanto custa o chocolate, o leite ninho, então você nunca mais na vida vai ter prejuízo. É só seguir o método passo a passo que você terá sucesso. Agora então, vamos começar aqui já a fazer as nossas coberturas, tá? Essas coberturas você tem que prestar bastante atenção no ponto delas. Depois eu te falo um outro truque se você quiser transformar elas em recheio, tá? O recheio você pode deixar ele um pouquinho mais firme, aí eu te falo depois o que você faz para isso. E se por algum motivo acabar passando do ponto, sua cobertura ficar mais firme no fogo, o que você faz? Depois, na hora de usar no seu bolo, você pode colocar por 30 segundinhos a 1 minuto no micro-ondas ou esquentar um pouquinho em banho-maria essa sua cobertura, acrescentar um pouquinho de creme de leite que ela volta para o ponto mais mole de cobertura, tá bom? Essa cobertura que a gente vai fazer no ponto que eu te ensino não é uma cobertura em ponto de bico, mas se você deixar apurar mais no fogo, você consegue atingir o ponto para decorar os seus bolos com bicos de confeitar também, tá? Então, são coberturas super versáteis, que rendem muito e é uma delícia, gente. Vocês vão ver a cara que fica a cobertura e o bolo montadinho, tá? Então, sem mais conversa, vamos começar. Depois, no final, te falo sobre os tipos de embalagem que você vai usar, te dou as dicas de tamanho de embalagem que você usa, falo pra você por quanto mais ou menos que a gente vende esses bolos, como que você calcula o preço aí de um bolo como esse, mais ou menos, tá? E também te falo sobre validade e congelamento das nossas coberturas e vamos decorar os 3 bolos. Vem aprender! Começando aqui agora a nossa cobertura de chocolate, tenho na panela 1,5 xícaras de chá de leite, tá? Então, tenho aqui 1,5 xícaras de chá de leite e tenho aqui 1 colher de sopa de amido de milho. Eu coloco aqui no leite e já dissolvo com o fouet, mexendo bem. O fogo tá desligado, tá?
Vou dissolver o amido de milho nesse leite para não ficar empelotando a nossa receita. Então, mexe bem até dissolver. Prontinho. Depois disso, a gente vai colocar aqui uma lata ou caixinha de leite condensado. Não tem problema se for o semi-desnatado, tá? Para recheio, para cobertura, não tem problema. Pode colocar sem medo, pode usar sem medo. A única questão é que às vezes demora um pouco mais para apurar, tá? Mas dá certo do mesmo jeito se você não encontrar o integral. Então, uma latinha de leite condensado. Vou colocar aqui também meia colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Se for a manteiga, tem que ser sem sal. Se for a margarina, pode ser com sal, que não tem problema, tá? Então, depois disso, da manteiga, né, e da margarina, ou da margarina, eu coloco aqui 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Não é o achocolatado, é o chocolate em pó. Pode usar 32% cacau, 33%, 50%, o que você quiser, tá? Coloco aqui junto 100 gramas de chocolate nobre picado. Se quiser fazer sem ele, pode fazer, que ele dá um gosto melhor, fica mais cremoso. Mas, se não quiser utilizar o chocolate, não tem necessidade. Só não utiliza de jeito nenhum o fracionado, senão vai ficar muito dura a sua cobertura, tá? Se for usar o chocolate em barra, uso nobre, são 100 gramas. Por último, antes de ligar o fogo, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Inteira. Coloquei aqui uma caixinha de creme de leite. Então, recapitulando, colocamos aqui já 1,5 xícaras de chá de leite, depois 1 colher de sopa de amido de milho, tá? Se você não gostar muito grosso, muito cremoso, pode colocar meia colher de sopa de amido de milho, dissolve o amido de milho no leite, depois coloca uma lata de leite condensado, meia colher de manteiga ou margarina, coloca 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 100 gramas de chocolate nobre picado e uma lata de creme de leite ou uma caixinha de creme de leite. Se for usar a lata do creme de leite, tira o soro. A caixinha também tem soro, mas é em menor quantidade e ele está mais misturado, então a gente não retira, tá? Agora, se for de lata, que ele é separado, o soro do creme de leite, você precisa retirar o soro, certo? Agora eu vou ligar o fogo, colocar no fogo bem baixinho e vamos misturando já todos os ingredientes. A princípio eu vou mexendo com o fouet para ir dissolvendo o chocolate, misturando bem sem ficar nenhum pedacinho, tá? Não se preocupa que o chocolate em barra não vai queimar. A gente colocou muitos ingredientes aqui. Essa cobertura rende super bem, vocês vão ver o tanto que rende, tá? Vou mexendo aqui sem parar. Depois que dissolver essas pelotinhas de chocolate já estiver mais incorporado, aí eu passo para mexer com uma espátula, tá? E a gente vai levar no fogo baixo até dar ponto bem cremoso, como se fosse um mingau. Mais ou menos aí uns 25 minutinhos no fogo baixo. Pode ser que o seu seja mais rápido, pode ser que demore mais. O importante é ver o ponto e esse ponto eu vou te mostrar daqui a pouco. Vamos lá. Prontinho nesse ponto aqui, ó, que tá borbulhando bastante e já tá bem grossinho, ó. Pego aqui na espátula e jogo, ele fica dessa forma aqui. Não é para chegar em ponto de brigadeiro, tá? É apenas esse ponto aqui grosso que a gente precisa. Se o seu demorar mais, não se preocupa. Alguns levam mais tempo mesmo para cozinhar, tá? Dependendo da marca do leite condensado, da quantidade de amido que você colocou, que às vezes vai um pouco menos, um pouco mais, tá? Então, não se preocupa que ele chega no ponto sim, é só ter paciência, continuar mexendo sem parar no fogo baixo, que ele atinge esse ponto. Agora eu vou passar para um pote, cobrir com papel filme ou com um saquinho plástico, tá? Para não formar película por cima e a gente vai deixar ele esfriar para cobrir os nossos bolos, ou pelo menos amornar. Então, começando aqui a nossa cobertura branca, tá? Tenho já na panela 1 xícara de chá de leite com o fogo desligado por enquanto, tá? Se você quiser fazer essa receita render mais ainda, você pode colocar
2 xícaras de leite, aí você coloca 1 colher de sopa de amido de milho. Aqui eu não vou colocar, porque a gente não vai fazer maior quantidade do que essa. Então, é apenas 1 xícara de leite. Aqui, eu coloco uma lata de leite condensado ou uma caixinha de leite condensado. Não tem problema se for semi-desnatado, tá? Dá certo do mesmo jeito para recheio, para cobertura. Coloquei aqui o leite condensado. Vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite. Coloquei também. Meia colher de sopa de manteiga ou margarina. Em seguida, eu coloco 3 colheres bem cheias de leite ninho ou leite em pó, tá? Da sua preferência. Como essa cobertura não é de ninho, a gente coloca ele porque ele ajuda no ponto e na cremosidade e também no sabor. Se você quiser fazer apenas de leite ninho, sem ser de chocolate branco também, é só você colocar 4 colheres de sopa de leite ninho, tá? E aqui eu coloco 100 gramas de chocolate branco nobre picadinho. Não recomendo usar o fracionado, senão endurece muito a sua receita, tá? Então, se não quiser fazer de leite ninho, é só tirar o leite ninho e manter apenas o chocolate branco. Se não quiser fazer de chocolate branco, é manter apenas o leite ninho e colocar 1 colher de sopa a mais de leite ninho, tá bom? Se quiser aumentar o rendimento da receita, coloca 2 xícaras de leite ao invés de 1, mas aí você precisa acrescentar 1 colher de sopa de maisena ou amido de milho, né, nesse leite para engrossar melhor, certo? Aqui eu ligo o fogo, coloco no fogo bem baixinho e vou mexendo a princípio com o fouet para incorporar bem os ingredientes e dissolver os gruminhos deste leite em pó, tá bom? Vamos lá, misturando. Vou utilizar o fouet até conseguir dissolver bem o leite em pó. Depois disso, eu já começo a utilizar uma espátula e finalizo a nossa cobertura. É mais ou menos cerca aí de 20 a 25 minutinhos no fogo bem baixo, mas às vezes demora um pouquinho mais, tá? Então, continua mexendo no fogo bem baixinho, com paciência que o ponto chega. Depois eu te mostro qual o ponto correto dessa nossa cobertura. Prontinho, passados mais ou menos 25 minutos, aqui está a nossa cobertura branca, ó, o ponto que fica. Não é ponto de brigadeiro, ó, é um ponto bem cremoso, bem grossinho, tá? Nesse ponto aqui, a gente desliga o fogo. Vou passar para um pote de vidro, tá? Ou de plástico, você que decide. Plástico, toma cuidado porque pega gosto e cheiro. Então, utilize um plástico se for usar um pote de plástico, que você utilize apenas para doces, tá? Por conta de cheiro. Agora, vidro não tem problema. Vou passar para o meu pote, cobrir com papel filme para não formar película. E depois de esfriar, a gente usa nos nossos bolos. Então, agora já fizemos nossas coberturas, tá? Já deixei descansar um pouco até amornar. Ó, como fica o ponto da nossa cobertura, olha só. Fica bem cremoso mesmo, viu? Ó. Então, se você quiser fazer recheio com essa mesma receita, pode. É só você deixar um pouco mais no fogo, deixar ele ficar um pouco mais grosso no fogo, depois deixar descansando na geladeira, que aí ele vai firmar e você consegue um ponto melhor para recheio. Então, essa receita aqui, você também consegue transformar em recheio, tá? Aqui o de chocolate e aqui a nossa receita branca, ó. O branco, ele fica um pouco mais grossinho, lembra que eu falei por conta do chocolate branco? Tanto que nem utilizamos o amido de milho, né, a maisena no branco, tá? Ó, então, aqui está a nossa cobertura branca. Agora nós vamos já começar a montar os nossos bolos, a decorar. Vamos lá, primeiro eu vou fazer esse aqui, né, que é o mais difícil. Depois a gente vai para esses dois. Vamos lá. Então, pra gente conseguir não manchar um lado com o outro, você vai pegar um pedaço de papel alumínio, ó. Peguei aqui um pedaço de papel alumínio, você até pode fazer a olho sem usar isso aqui, tá? Mas eu acho mais garantido a gente colocar aqui pra não borrar uma parte na outra, tá? Então, pega uma folhinha de papel alumínio, pequena mesmo, dobra pra ele ficar um pouquinho mais grosso, ó. Dobrei aqui o meu, a gente vai fazer uma paredinha.
tá? Aí aqui você dobra as laterais para ele ficar do tamanho aqui do seu bolo, tá? Vai ajustando aqui. Aperta. Dobra novamente embaixo, ó, para fazer essa paredinha aqui. Olha só. E a gente vai encaixar aqui, tá? Vai medindo, se precisar, dobra mais um pouquinho. E a gente vai encaixar aqui no bolo. Pode pressionar um pouco, não tem problema, tá? Ó, é somente para formar essa barreira. Você vai colocar exatamente aqui no meio, tá? Ó, pressiona um pouquinho para ele firmar, somente para o recheio não passar. Viram? Agora a gente vai começar aqui. Sempre começa pelo lado mais claro, depois você vai para o lado mais escuro. Vou pegar aqui já a minha cobertura, coloca aqui uma colher, outra. E o que a gente faz a princípio? Vou até pegar outra colher para ficar mais fácil. Peguei aqui uma colher de sobremesa. Vai segurando essa barreira aqui, ó. E vai passando. Somente essa primeira camada, tá? Só para realmente não ter risco de sair para outra parte, ó. Vai assentando assim, colocando. Só de fazer essa primeira camada, ela já dá uma leve estabilizada. Agora a gente pega mais cobertura, coloca aqui e vamos colocando. Depois a gente ajusta novamente. Vou tirar ela daqui de perto. A gente vai pegar já essa outra. E agora a gente tira já a barreira. Feito isso, você já vem com a cobertura de chocolate. Faz a mesma coisa. Coloca uma camada. Pega uma outra colherinha menor e vai espalhando e ajustando. Tem que fazer com calma e com paciência para dar certo, tá? Para não manchar, para não passar para o outro lado, ó. Viram? Agora sim a gente pega mais um pouco, coloca aqui, vou pegar também mais da branca, né? E vamos espalhando. Agora eu vou pegar mais um pouquinho da de chocolate, só pra gente finalizar. E vai ajustando aqui, principalmente nas laterais. E prontinho, ó. Viram só como ficou? Agora a gente vai colocar, pode deixar assim ou pode colocar granulado, tá? Eu vou colocar no lado branco miçanguinhas branca e preta, mas você pode colocar granulado branco, pode inverter, colocar aqui granulado branco,
Aqui pode colocar granulado de chocolate ou vice-versa, granulado branco, granulado de chocolate. Essa parte aí fica a seu critério. Eu vou colocar essas miçanguinhas aqui, você encontra de várias marcas, tá? Ó, vou pôr essa aqui na parte branca. E agora, nessa outra parte, eu vou colocar granulado de chocolate mesmo. E prontinho, aqui está o nosso bolo. Dois amores, não vou virar muito, senão ele cai, né? Que ainda não está tão estável. Olha só como fica certinho. Pra dar certo seu bolo, você tem que seguir exatamente essas dicas que eu te ensinei, tá? Essas técnicas aí, tanto para não manchar o bolo, para um não manchar o outro, quanto para cobertura, uma não ultrapassar a outra, tá? Uma folhinha de papel alumínio, você resolve, paciência, calma, que você consegue, tá? Vai fazendo com cuidado, igual eu fiz. Demora um pouquinho mais, mas é até você pegar o jeito. Aqui eu fiz mais devagar, para você conseguir ir acompanhando junto comigo. Conforme você vai pegando o jeito, vai ficando mais rápido. Mas lembra de ter paciência, vai com calma que dá certo o seu bolo também, tá bom? Agora vamos rechear os outros dois. Separar esse daqui aqui. Vou pegar este, colocar aqui a nossa cobertura de chocolate. Vai espalhando. Prontinho, coloquei aqui nesse. Agora, para decorar esse aqui, eu vou colocar os confeitos, os blossoms, ó, da Calebu. São esses rolinhos aqui de chocolate. Vou pôr aqui mais perto para você conseguir ver melhor. Vou decorar aqui com eles, mas pode decorar também com o que você quiser. Prontinho, terminei esse. Agora eu vou fazer o menor. Olha só como fica bonito. Depois vou mostrar bem de perto para vocês, tá? Não se preocupa. Vou colocar ele aqui também. E agora vamos fazer o menor, nosso bolinho menor. Prontinho, coloquei aqui e ainda sobrou, ó, gente. Ainda sobra. Daria pra gente ter coberto inteiro aquele bolo dois amores, tá? Se fosse, por exemplo, só uma massa de chocolate. Ou se você quisesse cobrir mais um bolo daquele tamanho, também daria. Viram só o rendimento dessa receita? É muito bom mesmo, tá? Agora eu vou cobrir esse daqui também.
prontinho. Vou separar aqui os confeitos e te mostro e vamos falar sobre a precificação. Então aqui estão nossos 3 bolos, tá? Este daqui, o casadinho ou 2 amores, e esse mini aqui de cenoura com cobertura de chocolate. Para bolo piscina a gente não pode fazer uma cobertura muito mole, tá? Daquelas assim bem molenga. Tem que ser nesse ponto aqui que eu te ensinei, tá? Certinho, cremosinho, que não é um ponto de recheio, tá? Ele é mais mole do que recheio, porém não é tão líquido quanto algumas outras coberturas que a gente vê por aí, certo? Por quê? Se você fizer uma cobertura muito mole, ele vai acabar penetrando no seu bolo e vai rachar. Muita gente me fala, por que eu coloco cobertura no bolo vulcão ou no bolo piscina e racha? Meu bolo racha, não dá nem tempo de chegar até o cliente, ou não dá nem tempo de levar para outro lugar, ou não dá nem tempo de montar a mesa para o café da tarde que o bolo racha. Por conta da cobertura muito mole, tá? Ela tem que estar no ponto certinho para que você consiga deixar o seu bolo estável, certo? Então não pode ser muito mole, senão ela realmente vai alagar, aí a piscina vai transbordar e alagar o seu bolo e vai tudo virar uma meleca, o bolo vai quebrar e você vai perder o bolo, tá? Então fazendo dessa forma, com esse tipo de cobertura, ela segura bem, ó, viram só meus bolos estão intactos aqui, sem rachar, sem quebrar, sem ter nenhum problema, e a gente consegue por conta do ponto da cobertura. O bolo casadinho, né, ou 2 amores, pode chamar aí do que você quiser, ele é feito dessa forma para que a gente consiga o resultado perfeito. Se quiser fazer a cobertura branca no lado de chocolate e a cobertura de chocolate no lado branco, pode fazer também, que também fica bem legal, inverter a ordem aí das cores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam que se fizerem esses bolos, me marquem lá no Insta, postem no grupo a hora que a gente abrir o grupo para dúvida, tá bom? E agora eu vou falar para vocês sobre o congelamento da cobertura, né? A conservação e a validade. A validade dos bolos são de até 5 dias, tá? Bem fechados, né? Nesse caso, você não pode mais, colocou a cobertura, não dá mais para embalar com um plástico ou com papel filme, você já tem que colocar na embalagem de bolo. É aquela embalagem de bolo normal, vou mandar aí no grupo do WhatsApp para vocês os modelos. Você sempre vai comprar a embalagem 2 centímetros maior do que o seu bolo. Então esse daqui, ó, lá embaixo vamos calcular com o valor total da forma, né, os 26 centímetros, tá? Você vai comprar pelo menos uma embalagem de 28 centímetros, certo? Se o seu bolo tivesse 20 centímetros, você ia comprar a embalagem de 22 centímetros, tá? Para dar aí o espaço de você conseguir colocar o seu bolo direitinho e dar certo, para não ficar grudando. Mesmo que ele não tenha cobertura em volta, não tenha nada assim, é melhor você garantir isso. Eu não gosto de passar numeração de embalagem, por quê? Porque de cidade para cidade, de loja para loja, de fornecedor para fornecedor, altera. Então é sempre esse truque que eu passo, tá? Essa dica que eu dou sobre você comprar sempre 2 centímetros maior do que o seu bolo tá? Para esses bolos assim, serve também para bolo caseiro e para bolo vulcão. Para bolo de festa, bolo com cobertura, né, com chantilly decorado, aí eu recomendo que você use pelo menos 4 centímetros a mais, tá? Para o seu bolo ter aí a folguinha necessária, não acabar grudando, achatando a cobertura, nem nada do tipo. Mas nesses bolos aqui, bolos mais simples, certo? 2 centímetros a mais na embalagem dá certo. Agora, a conservação, eu falei para vocês que o bolo se mantém em 5 dias, certo? Com a cobertura também são 5 dias, então o prazo total é de 5 dias o bolo pronto. Então, fez hoje a massa, fez hoje a cobertura, montou o seu bolo, ele dura até 5 dias, tá? Então é isso, tá? Agora, se você fizer a sua cobertura, ela dura até 7 dias na geladeira, tá? Se você deixar na geladeira, ela vai acabar endurecendo um pouco depois, mas aí é só você colocar no micro-ondas, misturar um pouco, colocar um pouquinho de creme de leite, que ela volta pro ponto normal dela. Esse truque também serve se a sua acabar passando um pouco no ponto, você precisar dela um pouquinho mais mole nesse ponto que a gente usou aqui, tá? Então pode colocar um pouco no micro-ondas, dar ali uma aquecida, misturar um pouco de creme de leite e pronto, não tem nenhum problema, certo? Então se você fizer a sua cobertura hoje, colocar na geladeira, você ainda tem 2 dias na geladeira e você pode dali 2 dias montar o seu bolo, que ela vai durar 5 dias em temperatura ambiente sem estragar, sem azedar, sem ter nenhum problema. Agora sobre o congelamento, pode congelar o bolo prontinho assim dessa forma? Eu não recomendo, mas você pode congelar a massa do bolo, né, o bolo pronto de um lado e a cobertura de outro. Só que tem um porém, cobertura que leva amido de milho não pode ser congelada, tá? Porque o amido vai soltar água e não vai dar certo. Mas também tem um segredinho que eu vou te passar para você conseguir congelar tanto recheios quanto coberturas que levem a maisena ou amido de milho. É só para cada 1 colher de sopa
de maisena, você coloca junto com ela uma colher de sopa de farinha de trigo, que ela vai estabilizar a maisena, né, o amido de milho, e não vai deixar que ele solte água no congelador. Então, quer congelar a sua cobertura? Lá no fogo, agora que a gente colocou o amido de milho para dissolver no leite, coloca também uma colher ou meia colher de sopa de farinha de trigo, tá bom? Só dissolver junto. Se estiver usando meia colher de amido, é meia colher de trigo. Se estiver usando uma colher de amido, uma colher de trigo, aí você pode congelar sem nenhum problema, que ele não vai soltar água. Então, quer congelar todos esses? O branco a gente não usou amido, então pode congelar sem problema, sem usar a farinha de trigo. O truque da farinha de trigo é para quem colocar o amido e quiser congelar. Eu não pus a farinha de trigo aqui junto porque eu não vou congelar esses recheios, tá? Mas se eu fosse fazer em grande quantidade o meu recheio, para congelar, eu colocaria ali uma colherinha de farinha de trigo junto na hora que estivesse mexendo, iria cozinhar junto, não dá sabor, não precisa se preocupar, não fica com aspecto poroso, é só dissolver bem com um fouet, tá? Agora, se não quer congelar, não tem necessidade da farinha. O único intuito dela, nesse tipo de receita que eu tô te ensinando, é de ajudar você a conseguir congelar. Então, congela o bolo, congela o recheio, tira 2 horas antes, tá? Deixa um aqui, outro ali, descongelou tudo, é só você montar o seu bolo e entregar, tá? Então é super fácil. Se for manter na geladeira, são 7 dias ao todo, tá? Na geladeira ou 5 dias em temperatura ambiente. Então, se quiser fazer durar mais, coloca lá na geladeira, deixa por 2 dias, dali 2 dias você pode ainda fazer os seus bolos, montar e entregar, tá? Que também vai estar aí dentro da conservação. Sempre passa o prazo total, tá? Então, até 7 dias na geladeira ou apenas 5 em temperatura ambiente, certo? Se você for colocar alguma fruta fresca aqui, algum morango, alguma coisa por cima, a validade cai para 2 dias apenas porque solta água. Fruta fresca solta água, tá? Então, é isso. Bolo não coloca na geladeira. A dica da geladeira é para cobertura e para recheios, tá bom? Se fizer esse tipo de cobertura para um recheio também, a dica é válida também da mesma forma. A dica do amido de milho com farinha para congelar também é válida para recheios que levem amido de milho e você quer congelar. Coloca ali uma colher de farinha de trigo e pronto, pode congelar. Só que tem que ser logo no começo da receita para que cozinhe tudo no fogo, não fique sabor, nem fique ali pegando a farinha de trigo, tá? Agora, por quanto que a gente poderia vender esses bolos? Eu gosto sempre de falar, tá? Porque muita gente depois me pergunta por quanto que você venderia esse bolo da aula e tudo mais. Então, esse maior aqui eu venderia por R$30, tá? Ele é um bolo grandão, fica bem pesado. Depois eu passo para vocês também o peso final desse nosso bolo aqui. Passo aí para vocês no WhatsApp também por escrito. Então eu venderia por mais ou menos R$30 a R$35. Lembrando que é baseado no que eu paguei com os custos aqui de São Paulo, que não são nem muito altos nem muito baixos, tá? Pelo menos na minha percepção. Tem alguns lugares que as coisas são muito mais caras e outros lugares que são muito mais baratas. Esse menorzinho daria para vender por mais ou menos uns R$15. E este daqui, tá? Médio, mais ou menos entre R$20 e R$25. É a média que eu venderia estes meus bolos com base no que eu gastei. Para você conseguir chegar aí no seu valor de venda, você precisa ver quanto gastou para fazer uma receita e multiplicar por 3. Por que que você multiplica por 3? Porque aí você consegue saber o valor da água, da luz, do seu tempo, do seu lucro, tá? Então não está apenas dobrando, está triplicando, porque você vai conseguir ter o seu capital de giro, vai conseguir recuperar o que você gastou para fazer, ver aí o que você não consegue pôr na ponta do lápis, como água, luz, tá? Tempo de ir até lá, o que você gastou para ir até o mercado, comprar os ingredientes, tudo certinho, e a sua mão de obra, o seu retorno, tá bom? Então vamos supor que eu gastei R$10 para fazer um bolo desse, tá? Uma receita, uma suposição apenas, tá? Para te ensinar a fórmula. Então, gastei aqui cerca de R$10 para fazer este bolo e cobertura. Vou multiplicar por 3, 10 vezes 3 vai dar 30. Chego no valor de R$30 para vender esse bolo. Mas isso você precisa fazer aí o seu cálculo baseado no que você gastou. Lembrando que no curso completo tem uma aula imensa de precificação, onde eu te ensino passo a passo de como descobrir o valor de cada ingrediente, porque você não calcula ali a farinha de trigo inteira, você calcula apenas uma xícara ou 2 xícaras que você gastou. E lá no curso eu te ensino a fórmula exata para você descobrir qual que é o custo de cada ingrediente para conseguir colocar aí nos seus bolos. Então, lá você aprende tudo passo a passo, o valor de cada coisa para calcular certinho aí o seu valor final, o valor final do seu doce, do seu bolo, enfim. Eu ensino você a calcular qualquer coisa que você precise
nessa aula de precificação. Além disso, tem a de venda também, completíssima também de congelamento, uso de fruta, como fazer para a fruta durar mais, outros tipos de cobertura que você vai utilizar. São mais de 25 aulas. Fica com acesso também para sempre das aulas da semana gratuita. Elas saem do ar na sexta, mas quem está ingressando no curso completo também tem direito para sempre a essas videoaulas, tá bom? Mesmo após sair do ar, fica aí ainda gravada para quem está adquirindo o curso completo. Então, só R$ 29,99, gente. 25 videoaulas, mais essas 3 aulas da semana para sempre, certificado, suporte e 8 apostilas bônus, tá bom? Então, se você ainda não comprou o seu, corre lá no WhatsApp, adquire, garante a sua vaga. Não vou mais abrir essa promoção esse ano, tá? Então não adianta pedir nem depois de sexta-feira. No sábado já não vai mais estar disponível, nosso sistema vai encerrar e eu não consigo nem abrir, certo? Porque ele fica programado já para fechar na sexta-feira e a gente não consegue abrir pelo valor promocional, só consigo segurar por esses dias. Então corre para não perder a sua vaga, tá? Para você conseguir ingressar aí nesse curso completo, dar um passo além e ter a chance de fazer os melhores bolos piscina e qualquer outros tipos de bolo que você quiser, tá bom? Esse curso é um presente para vocês. O valor promocional dele tá um presente de mãe mesmo, porque R$ 29,99 não é valor nem de uma aula minha sozinha, que dirá de 25 videoaulas, mais as apostilas e o certificado, tá? Então eu espero você lá no nosso curso completo, espero que tenha gostado. Amanhã eu envio no WhatsApp as receitas por escrito da semana, tudo anotadinho aí pra você. Se quiser pode imprimir, pode fazer o que você quiser, é sua pra sempre, tá? As receitas por escrito também. Tira sua dúvida a hora que eu abrir o grupo e não esquece, se fizer o bolo, posta lá no grupo do WhatsApp e me marca que eu vou adorar ver o seu bolo e postar o bolo de todo mundo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!